Demissão chocante da camareira que cuidou do milionário revela segredo que abala tudo. Alex era o tipo de homem que costumava brilhar em festas, cercado por pessoas que o admiravam. O sucesso financeiro o havia elevado a um status quase divino, mas tudo mudou em um instante fatídico. Um acidente de carro devastador deixou Alex tetraplégico e, com isso, sua vida, antes cheia de risos e glamour, transformou-se em um pesadelo opressivo. Sua luxuosa cobertura, que antes era um símbolo de conquista, agora parecia uma prisão dourada, cada canto repleto de lembranças dolorosas. Camila, sua leal camareira, era a única que se aventurava a entrar naquele mundano e sombrio labirinto. Ela sempre estava lá, ajudando, apoiando, trazendo um pouco de luz até mesmo nos dias mais escuros. Mas em um dia aparentemente comum, Alex, tomado por uma insuportável mistura de dor e orgulho ferido, decidiu demiti-la. A frase escapou de seus lábios como um veneno. "Você está dispensada", ele disse. As portas se fecharam e aquele ato imprudente separou os dois, traçando um abismo entre eles. Enquanto isso, o ex-colega de Alex, Renato, não perdeu a oportunidade de semear o caos. Após a saída de Camila, ele lançou fofocas maliciosas, insinuando que Alex havia se tornado um monstro, um homem desamparado que não merecia a compaixão das pessoas. As redes sociais, uma vez repletas de elogios, agora se tornavam arenas de julgamento e condenação. As mensagens se acumulavam, repletas de palavras afiadas, e cada notificação soava como um punhal. Camila, sonhando em criar um projeto chamado Horizonte, que visava resgatar pessoas marginalizadas, viu sua ideia ameaçada pelo turbilhão de calúnias. As mentiras de Renato criavam um estigma ao seu sonho, dificultando a arrecadação e a busca por apoio. Ela se sentia presa em uma cage invisível, lutando contra muros que pareciam crescer a cada dia. Um dia, o destino os uniu novamente em um restaurante chique. O ambiente estava carregado de... Camila, sem saber ainda o peso de suas palavras, decidiu confrontá-lo. "Alex, você não é apenas o que as pessoas dizem. Você ainda é um sonhador, e eu acredito que podemos reverter isso tudo." Nesse momento, um segredo devastador escapuliu de seus lábios, algo que poderia mudar tudo entre eles. "E se eu disser que eu sou a razão pela qual o acidente aconteceu?" Ela não estava disposta a ficar em silêncio. Alex, chocado, mal conseguia respirar. Ele estava lutando contra seus próprios demônios, preso em um ciclo de dor e isolamento. Mas a proposta de Camila sobre uma entrevista, um meio de dar visibilidade ao projeto Horizonte e desmascarar Renato, começou a ressoar dentro dele como uma onda de esperança. Contudo, essa parceria também trazia novos perigos, uma aliança que poderia durar ou desmoronar. Quando as novas traições e mal-entendidos começaram a surgir no horizonte, uma mensagem anônima apareceu, ameaçando expor segredos ainda mais obscuros sobre o passado de Alex. Será que eles conseguiriam enfrentar a tempestade que se aproximava, ou suas vidas desmoronariam antes que pudessem lutar juntos? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Camila estava paralisada, as palavras que acabaram de sair de sua boca ecoando em sua mente. A revelação sobre o acidente quase não parecia real. Alex, com olhos arregalados, tentava processar a verdade chocante,
sua respiração pesada. Ele a encarava, buscando entender se aquilo era um ataque ou um desespero. Naquele instante, o restaurante chique ao redor deles tornou-se um vórtice de tensão, o murmúrio das mesas vizinhas se transformando em um zumbido distante. Como assim? O que você está dizendo? A voz de Alex tremia, uma mistura de raiva e confusão. As outras pessoas começaram a se voltar, olhos curiosos vasculhando aquele confronto. Ele podia sentir o peso dos olhares, o julgamento pairando no ar como uma nuvem sombria. Camila sentiu um nó na garganta. As palavras não eram fáceis, mas havia uma verdade cravada em seu coração que não poderia mais ignorar. Eu estava lá. Eu sou a razão por detrás dele. Eu não sabia que você estaria naquele lugar. Eu não sabia que aquilo aconteceria. As lágrimas correram pelo seu rosto. Cada gota um grito silencioso pedindo perdão. Você estava lá? Alex repetiu, o tom de incredulidade quase partindo seu coração. Por que você não me disse antes? Você me deixou no escuro. Eu tô aqui preso, vivendo um pesadelo por causa de você? Naquele momento, algo dentro de Camila se quebrou. O medo de perder Alex se transformou numa coragem repentina. Eu não fiz por querer. Estava apenas tentando proteger meu sonho, o horizonte. Eu nunca pensei que tudo isso aconteceria. O ambiente ao redor deles era eletricamente carregado. A tensão estava prestes a explodir. Quando Alex abriu a boca para responder, um som alto e estrondoso cortou a conversa. O vidro de uma janela se estilhaçou, seguido por gritos de pânico. O restaurante virou um mar de confusão, e corpos se aglomerando, todos em busca de uma saída. Um homem entrou correndo, pálido, com os olhos arregalados como se tivesse visto um fantasma. É um ataque! Alguém está atirando lá fora! Ele gritou, a voz começando a se perder no caos. As pessoas começaram a gritar, e a cena se transformou em um pesadelo incontrolável. Alex, em sua cadeira de rodas, sentiu a adrenalina elétrica percorrer seu corpo. A lealdade de Camila se misturou à urgência de manter Alex a salvo. Me empurra! Temos que sair daqui! A voz dela era firme, mas seu coração pulsava na boca. Eles se moviam em direção à saída, mas o pânico se espalhava como fogo em palha seca. Enquanto conseguiram escapar para a rua, um desses sentimentos esmagadores de desespero invadiu Alex. As sirenes começaram a tocar ao longe, mas uma nova percepção tomou conta de sua mente. Havia alguém que queria acabar com ele. Algo não estava certo. Não fazia sentido. Ali, no meio do tumulto, um novo pavor surgiu. Uma notificação em seu celular acendeu. Uma mensagem anônima. Você vai pagar por tudo. Ninguém se esquece de quem você realmente é. Um nó se formou em seu estômago. A revelação de Camila agora parecia irrelevante diante da nova ameaça. Segredos mais profundos estavam à espreita. O que mais poderia vir à tona? A verdade de Alex estava prestes a ser exposta, e ele se perguntava se Camila ainda poderia ajudá-lo. A tempestade apenas começava. Vem comigo, precisamos nos esconder. Camila puxou-o, mas Alex já estava pensando em todos os fantasmas do passado, prontos para cobrá-lo. O que esses fantasmas significavam e a traição que havia surgido entre eles. A batalha mental mal começou. Camila puxou a cadeira de rodas de Alex, sua pulseira batendo contra o metal enquanto ela corria. O pânico a envolvia, mas havia algo mais, um calafrio na espinha que a fazia pensar que não era apenas o perigo externo que enfrentavam. A mesa atrás deles explodiu em gritos e caos, mas essa sensação estranha era mais forte do que o som. Ali, a saída é por ali, gritou ela, apontando para uma porta lateral. As pessoas ao redor se aglomeravam, mas uma parte dela parecia perceber uma presença estranha, como se um olhar a seguisse. Camila se virou para Alex. Precisamos ir, agora! Eles saíram em meio ao tumulto, mas algo no olhar de Alex a fez hesitar. Camila!
Ele estava tremendo, os olhos cheios de uma mistura de medo e indignação. Sobre o que você disse. Você realmente era a razão do acidente? Eu não sei como isso aconteceu. Eu estava lá, mas não sabia que você estaria. A voz dela praticamente secou, e aquela notificação no celular de Alex ecoava como um tambor em sua mente. Precisamos nos afastar daqui. Quando chegaram à rua, a iluminação era ofuscante. As sirenes aumentavam. Pessoas corriam em todas as direções. Mas no meio do caos, Alex parou, seu rosto se transformando em uma máscara de dor. Camila, acho que não só fui eu que subi na sua vida. Você que subiu na minha também. E isso é ainda mais complicado do que eu pensei. Antes que ela pudesse responder, um carro saiu disparado, girando em uma curva apressada, e parou abruptamente ao lado deles. A janela se abriu e uma figura familiar apareceu. Era Renato. Seu olhar era de um predador satisfeito. Olha só quem está fazendo baderna. O que está acontecendo aqui? Ele se virou para Alex, um sorriso cruel nos lábios. Ainda não percebeu? Você acha que só o acidente te destruiu? O que você realmente está escondendo? Alex ficou paralisado diante daquela presença. Renato, cala a boca. Você não tem ideia do que está acontecendo. Ah, mas tenho sim. Você não sabe qual é a realidade, meu amigo. A verdade é que muita coisa que você ama vai desmoronar. E você é só uma peça desse quebra-cabeça. Renato lançou um olhar afiado para Camila. E, claro, a sua bonequinha aí não tem noção do que está se envolvendo. Camila agarrou a cadeira de rodas, seus dedos crispados. O que você quer? Quer saber o que aconteceu no dia do acidente? Eu sei que você estava lá. Os olhos de Renato brilhavam. E a verdade vai vir à tona, Alex. Você não pode se esconder para sempre. O eco de suas palavras ficou pairando no ar. E Alex começou a sentir um frio na barriga. O que você está dizendo? Renato se inclinou para a frente, a malícia estampada em seu rosto. Vou te dar uma pista. Não era só você que estava no volante. E não é só você que está na mira, Camila. O jogo está apenas começando. Um silêncio mortal se instalou, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se unir. Camila trocou olhares confusos com Alex, um nó se formando em sua garganta. O que você está dizendo? O que mais você sabe? Ah, eu sei de tanta coisa. A verdade que vocês dois tanto temem. E mais do que isso, eu sei quem realmente é você, Camila. Ele sorriu, um sorriso cheio de segredos. E isso pode não fazer você apenas perder o seu projeto. Pode acabar com a vida da sua família. O choque atravessou o rosto de Camila como uma lâmina afiada. Alex sentiu seu coração disparar. Segredos ainda mais obscuros estavam prestes a ser revelados. Ele olhou para ela e, por um instante, um medo profundo tomou conta dele. Quanta verdade estava sob as sombras que se acumulavam sobre eles. Vamos! Camila gritou, tentando quebrar a tensão. Mas Renato apenas balançou a cabeça, satisfeito com a confusão que havia lançado. Você não pode correr do que já aconteceu. E acredite, isso vai alcançar vocês antes que eu precise levantar um dedo. Enquanto se afastavam, a incerteza pairava no ar. O que mais estava escondido? Havia algo mais a ser revelado, um segredo tão devastador que mudaria tudo. A tempestade não era apenas externa, ela estava dentro deles, e a verdadeira luta estava apenas começando. Camila puxou a cadeira de rodas de Alex, seu coração acelerando, enquanto observava Renato se recostar no carro. Um sorriso de satisfação inquietante em seu rosto. As sirenes não cessavam, mas a figura de Renato parecia absorver a energia ao redor. Uma sensação gelada percorreu a espinha de Camila. O que ele sabia? O que mais estava por trás de toda aquela confusão? Precisamos ir, Camila disse, tentando ignorar o olhar malicioso de Renato. Mas ele apenas riu, e aquele som rasgou o ar como um lâmina. Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer. O jogo está apenas começando. Ele fez uma pausa, como se saboreasse o impacto de suas palavras.
E quando a verdade vier à tona, vai ser um espetáculo e tanto, principalmente para você, Camila. Camila franziu a testa, confusa e assustada. Do que você está falando? Antes que Renato pudesse responder, uma sombra passou rapidamente sobre eles. Uma figura encapuzada surgiu do nada, uma expressão ameaçadora brilhando nos olhos obscuros. A sensação de eletricidade no ar se transformou em um grito surdo, quando a pessoa disparou contra Renato, atingindo-o na perna. O homem caiu urrando de dor, enquanto os transeuntes se afastavam em pânico. Num instante, tudo virou caos. Camila virou-se para Alex, seus olhos arregalados. Temos que sair daqui agora. Alex estava paralisado, observando Renato se contorcer no chão, sua risada transformada em um grito desesperado. O que está acontecendo? Ele gritou, a voz quase perdida no barulho. Mas a figura encapuzada não parecia feito para parar. Seus movimentos eram ágeis e calculados. Camila, puxando com tudo, fez Alex avançar, tentando colocar distância entre eles e a cena horrenda. Vai, não podemos ficar. Enquanto fugiam, algo incomum começou a ocorrer com Camila. O horror da cena a afetava, mas havia também uma adrenalina pulsante. E se aquele ataque misterioso envolvesse muito mais do que Renato? Havia uma conexão que ela não estava enxergando. Um fragmento de memória a atingiu. As notícias sobre um esquema de corrupção que Alex mencionara antes do acidente. Algo sobre um empresário envolvido em algo mais sinistro. Então, uma notificação no celular de Alex iluminou a tela novamente. Não é apenas o que você fez, Alex. É quem você realmente é. Camila olhou para ele. Um nó se formou na garganta. O choque da verdade no olhar de Alex era palpável. O que isso significa, Alex? O que você está escondendo? Ele hesitou, a voz tensa. Não sei, Camila. Eu preciso saber também. Nesse exato momento, a figura encapuzada apareceu novamente. Desta vez, ela estava mais perto, revelando o rosto. Camila deu um passo para trás, o coração quase parando. Era alguém que eles conheciam, mas que nunca imaginaram estar ali fazendo aquilo. Você? Alex falou, o choque transformando sua expressão. Era uma amiga deles, uma pessoa próxima, que havia sumido há meses. O que você está fazendo? Com um sorriso sombrio, ela respondeu. Agora as peças finalmente se encaixam, não é? O que vocês acham que eu estava fazendo aqui? A história de Alex é muito mais complicada do que vocês pensam. E a verdade? Bem, quando ela for revelada, não vai deixar pedra sobre pedra. Camila ficou sem chão. As palavras a atingiram como um soco no estômago. O passado de Alex, as mentiras acumuladas, tudo parecia prestes a se despedaçar diante de seus olhos. Eu não posso acreditar, Camila murmurou. E assim, eles estavam parados no meio da rua, a figura à sua frente e um novo terror à espreita. O que mais ela sabia? O que mais eles teriam que enfrentar? Enquanto a verdade pairava no ar, uma nova escuridão se aproximava rapidamente, e a luta pela sobrevivência nunca foi tão intensa. Camila estava paralisada, o olhar fixo na figura encapuzada que antes era uma amiga. O que ela estava dizendo? O que mais ela sabia? O silêncio era ensurdecedor. Alex, ainda em estado de choque, conseguia ver o medo nos olhos de Camila e a incerteza que pesava no ar. Foi um momento em que o tempo parecia parar. Você está viva? Alex perguntou, a voz quase um sussurro. A figura sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Era uma mistura de nostalgia e um frio desejo de vingança. Surpresa, não é? Vejo que você não se esqueceu de mim. Fazia meses que você sumiu. O que está acontecendo? Camila questionou, a respiração acelerada. Sentia como se estivesse enfrentando um pesadelo, um filme de terror em que a própria trama escapava pela borda do seu entendimento. Eu não desapareci, Alex. Eu estava observando. E agora? Vocês finalmente vão entender que a verdade é muito mais complicada do que pensavam. E sobre o acidente,
Bem, talvez tenha sido só o começo. O pânico tomou conta de Alex. O que você quer dizer com isso? Ele não conseguia processar. Será que tudo o que ele sabia sobre seu passado estava prestes a ser destruído junto com as esperanças de um futuro? Mas antes que ela pudesse responder, uma explosão de gritarias portou o ar. Era um tiroteio. Pessoal correndo para todos os lados, pessoas se jogando ao chão, o som agudo das sirenes agora quase ensurdecedor. O caos voltou a reinar e eles foram empurrados, separados pelo tumulto. Camila! Alex gritou, seu coração disparando. Ele lutou contra a multidão, o medo pela segurança dela o forçando a avançar, independente do que estava acontecendo ao seu redor. Mas a figura encapuzada desapareceu na confusão, misturando-se à multidão assustada. Alex, eu não consigo encontrar você. O desespero na voz de Camila reverberou em seu peito. Ele continuava, tentando se orientar, mas a situação era imprevisível. O pânico se intensificava, um verdadeiro inferno. De repente, ele viu um flash, uma luz muito intensa, como se um holofote o estivesse seguindo. Ele virou-se rapidamente e sentiu uma pressão nas costas que o fez perder o equilíbrio, sua cadeira de rodas virando em um movimento descontrolado, batendo no chão de maneira brutal. Não, não! As palavras escaparam de seus lábios enquanto ele lutava para se sentir seguro. Mas o chão estava frio e a dor se intensificou. Era em momento de total vulnerabilidade. O mundo que conhecia estava desmoronando ao seu redor. Nesse ínterim, outra pessoa emergiu. Alguém que antes havia sido um pilar em sua vida e agora se tornava uma sombra ameaçadora. Era Renato, apoiado em uma parede, rindo. A risada dele soava como um eco de uma vingança construída ao longo do tempo. Viu? O que você considera segurança não existe mais, Alex. Você fez inimigos, e agora eles vêm cobrar. Camila, que finalmente conseguiu se arrastar até Alex, olhou para Renato, o ódio queimando em seu coração. Você está por trás disso, não está? Eu? Sempre soube que você era um problema, Camila. Mas quanto a você, Alex, você realmente acha que esta confusão toda começou com você? Não, isso vai muito além disso. Muito mais alto. Ele apontou para o céu, como se quisesse dizer que eram peões em um enorme tabuleiro que iam além de suas vidas. Nesse momento, uma nova notificação apareceu no celular de Alex. Com dificuldade, ele olhou. Era outra mensagem anônima. Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer. Chaves do passado vão ser reveladas. E a verdade que você tanto teme não vai apenas mudar sua vida. Vai acabar com tudo ao seu redor. O desespero tomou conta de Alex. O que era tudo isso? O que mais eles não sabiam? Camila segurou a mão dele, seus rostos próximos, a tensão prestes a explodir. Eles estavam prestes a ser empurrados para uma tempestade que nem sonhavam que estava prestes a acontecer. A verdade agora parecia uma ferida aberta, e a cada segundo o conflito se tornava inevitável. Renato sorriu, seus olhos cintilando com um prazer sombrio. O jogo está apenas começando, meus amigos. A única questão é, quem vai sair vivo dessa vez? E enquanto ele falava, o chão sob eles começou a tremer. O que estava vindo poderia destruir não só suas vidas, mas tudo o que conheciam. A única certeza era que, diante de tudo isso, nada seria como antes. A tensão pairava no ar, quase palpável, enquanto Alex e Camila encaravam Renato. O sorriso torto dele deixava claro que algo sinistro estava por vir. Eu não estou apenas aqui para fazer suas vidas um inferno, ele disse, a voz carregada de desprezo. Eu sou seu passado. E acreditem, o que está para acontecer vai derrubar tudo que vocês conhecem. A adrenalina fazia com que tudo ao redor parecesse em câmera lenta. Camila olhou para Alex. A vulnerabilidade em seus olhos se misturava com uma determinação desesperada. Precisamos ir, Alex. Agora. Mas a voz dele estava embolada de confusão e medo. A última coisa que queria era deixar Camila para trás.
Mas Renato estava cada vez mais próximo, seus olhos brilhando com uma maldade quase palpável. Vocês não podem fugir da verdade. E a verdade é o que eu trago. A ameaça nas palavras de Renato parecia um eco, ressoando com o tumulto ao redor deles. Mas antes que pudessem se mover, uma nova notificação no celular de Alex iluminou a tela mais uma vez. Desesperado, ele olhou e suas mãos tremeram ao ler o que aparecia. Era uma foto. Uma foto antiga, embaçada, mas distinta o suficiente para que o reconhecesse. Seu próprio rosto, e ao lado dele, uma mulher. Mas não era apenas uma mulher qualquer. Era a figura encapuzada que havia aparecido, e até mesmo Camila parecia um borrão ao fundo. Vocês sempre foram tão ingênuos, dizia a mensagem. Agora vocês vão entender. Aquilo que aconteceu naquela noite não foi um acidente. Foi um acerto de contas. Alex sentiu o coração disparar. Não, não pode ser. O que isso significa? O que você quer dizer com isso? Ele tentava processar a ideia de que tudo o que pensava que sabia sobre seu passado poderia ser uma grande ilusão. Que divertido ver você tão perdido, Alex. Renato deu um passo à frente, como se a imagem de expectativa o preenchesse. A pessoa ao lado de você naquela foto é alguém que você trouxe para a sua vida. E como eu disse, a verdade é muito mais complicada do que você imagina. Camila, paralisada, finalmente se pronunciou. O que você está dizendo? A verdade sobre o acidente? O acidente no qual você estava? O que você fez? As palavras saíram como um sussurro, seu rosto refletindo a confusão e o medo. Renato sorriu de maneira macabra. Acha que Alex é a única peça do tabuleiro? Cada movimento está interligado. E quando a verdade virá à tona, você vai descobrir que não só o passado de Alex está interligado ao seu, mas também o passado de todos que estão ao seu redor. Nesse instante, o chão sob seus pés começou a tremer. Não era mais só o pânico das sirenes e gritarias ao redor. Era algo maior, como se a estrutura da própria realidade estivesse se desfazendo. Alex, o que está acontecendo? Camila gritou, tentando grudar na atitude firme de Alex, mas ele sentia suas pernas bambas, o peso das palavras de Renato empurrando-o para baixo, e enquanto o caos se tornava insuportável, um barulho ensurdecedor brotou de um pouco mais distante. Uma explosão. As portas de vidro do restaurante foram arremessadas como papel, e um grupo de pessoas começou a correr em direção a eles. Temos que sair. Ele finalmente conseguiu dizer, mas antes que pudessem vir para os lados, a figura encapuzada ressurgiu, desta vez em uma posição dominante, bloqueando o caminho. Os olhos ocultos sob o capuz brilhavam com um propósito sombrio. Era como se todos os segredos estivessem prestes a ser revelados. Vocês não imaginam o tamanho do engano que os trouxe até aqui. Eu sou o que controla este jogo. Não há mais como escapar. A revelação atingiu Alex como um soco no estômago. O mundo estava se fechando sobre eles. E a ideia de que tudo estava interligado parecia estar cada vez mais perto de se concretizar. Não, isso não pode ser verdade. Camila gritou, desesperada, olhando para Alex, como se esperasse que ele tivesse uma resposta. Mas Renato apenas ria ao fundo. Desfrutem da tempestade, porque vocês estão no olho dela. E quando passar, talvez vocês descubram quem realmente são. E o que precisa ser desenterrado não é apenas a verdade sobre o acidente, mas tudo o que vocês se tornaram desde então. A cada segundo que passava, tudo se tornava mais confuso. Enquanto pessoas corriam em pânico, Alex se perguntava que verdades estavam prestes a ser reveladas. O que mais estava escondido? A verdade sobre seu passado, o acidente, suas vidas, tudo estava prestes a desmoronar. E a única certeza que tinha, nada seria como antes. Enquanto Alex e Camila se viam encurralados pela figura encapuzada,
o mundo ao redor parecia girar. O pânico nas ruas crescia, mas naquele momento, tudo o que importava era a ameaça à sua frente. A figura sorria, uma expressão que remetia a uma verdade obscura. Cada uma de suas palavras soava como se cortasse o ar, densa e carregada de significado. Vocês realmente acham que o acidente foi um acaso? Não, meus queridos, isso é muito mais profundo. Mas antes que pudesse entender completamente, algo aconteceu. Um estrondo. Um enorme clarão iluminou o céu, seguido de uma explosão que estremeceu o chão. As janelas do restaurante foram despedaçadas, e o som do vidro quebrando ecoou como um grito. O desespero se espalhou instantaneamente. Pessoas começaram a gritar e a correr em todas as direções. E no meio do caos, uma nuvem de fumaça se ergueu, dificultando a visão. Vem, temos que sair daqui. Camila puxou Alex. Sua voz estava tingida de urgência, mas o olhar de Alex estava fixo na figura encapuzada, que agora parecia confusa, perdida no meio da confusão. O que está acontecendo? Ele perguntou, sentindo uma onda de desespero tomar conta. Então, como se o tempo estivesse em câmera lenta, Camila olhou ao redor e viu algo que gelou seu sangue. Alex, cuidado! Ela gritou enquanto um homem atirava do meio da multidão. O impacto foi direto na figura encapuzada. Ela caiu ao chão, a máscara se deslocou, revelando um rosto. E o que Alex viu fez seu coração parar. Era Sofia, sua irmã perdida, que ele acreditava ter morrido no acidente. Não pode ser. A voz dele mal saiu. Uma onda de emoções atordoa, seus olhos encontrando os de Camila, repletos de incredulidade. Como isso era possível? Por que ela estava ali e não tinha dito nada antes? A cena era tão surreal que Alex quase se esqueceu do perigo ao redor. Camila ainda segurava a cadeira de rodas dele, o medo fazendo seu peito apertar. Alex, isso não pode ser. O que está acontecendo? Mas não havia tempo para refletir. As pessoas estavam em pânico, fogos de artifício de gritos e sirenes estampadas pela cidade. A figura de Renato ainda se movia pelas sombras, sorrindo, satisfeito com o caos que havia lançado. Viu? A verdade sempre vem à tona, se não pela sua ação, então pela força do destino. E agora, Alex, você terá que lidar com muito mais do que pensou que sabia. Enquanto Camila tentava arrastar a Alex para longe, um grupo de pessoas começou a se agitar ao redor de Sofia, que estava caída no chão, as mãos tremendo. O caos apenas aumentava, e Camila sentiu que o calor da adrenalina pulsava forte. Vamos ajudar, gritou, quase sem pensar. Não, não podemos, Alex disse, hesitando. Estava paralisado, preso entre a dor e o amor. Ele queria correr, mas também queria saber o que aconteceu e quem realmente estava por trás daquilo tudo. Com uma força que não sabia que tinha, Camila se lançou em direção a Sofia, impedindo que as pessoas a atropelassem, seu instinto de proteger tomando conta. O que mais ela poderia esconder? A irmã que ele acreditava estar morta parecia lutar por sua vida novamente, e isso não poderia ser apenas uma coincidência. Uma sequência de lembranças da infância, da felicidade e do que poderia ter sido inundou a mente de Alex. Renato, agora mais perto, observava tudo com um sorriso maligno. Oh, isso vai ficar ainda mais interessante. A verdade, Alex, sempre vem à tona. É hora de encarar seu passado e seus fantasmas. Os gritos aumentaram, mas Alex estava tão fixado em Sofia que o resto do mundo desapareceu. Ele se lembrou de tudo o que havia perdido, de todos os segredos guardados e a razão pela qual a vida havia mudado radicalmente. Mas o que ele não sabia era que tudo isso era uma armadilha. A verdade estava prestes a explodir, e Sofia não era a única que tinha algo a revelar. A única certeza que tinha era que o jogo estava longe de acabar e que talvez nem todos saíssem com vida dessa situação. Camila olhou para Alex e, pela primeira vez, o medo de não saber o que aconteceria a seguir tomou conta de ambos.
Como uma sombra esfumaçada, a dúvida se instalou em seus corações. Quem eram realmente? E o que haviam se tornado? A tensão pairava no ar, quase palpável, enquanto Alex e Camila encaravam Renato. O sorriso torto dele deixava claro que algo sinistro estava por vir. Vocês realmente acham que o acidente foi um acaso? Não, meus queridos. Isso é muito mais profundo. Mas antes que pudessem entender completamente, tudo mudou. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão que parecia vir do fundo da terra. O chão tremeu sob eles, e as paredes do prédio de vidro ao redor começaram a se estilhaçar, como se o próprio universo estivesse desmoronando. A cena ao redor virou um caos absoluto. Gritos misturados a estalos de vidros quebrando. Camila segurou Alex com força, tentando protegê-lo, mas o mundo à sua volta se tornava um pesadelo. Alex, vamos, agora! Camila gritou, puxando-o em direção à saída enquanto a fumaça começava a engolir o espaço. Mas no tumulto, Alex parou. Ele estava em choque, olhando para a figura encapuzada que agora se tornava uma sombra indistinta entre a fumaça. Não olhe! Camila gritou, mas já era tarde. Alex se perdeu na visão de Sofia, a irmã que ele pensou ter perdido para sempre. A máscara se deslocou ainda mais, e ele viu o rosto dela, coberto de marcas e dor. Mas não era somente isso. Havia algo nos olhos dela, um brilho de vingança. Você está viva, Alex sussurrou, a mente girando. Por que você não me disse? A pergunta atravessou a sala, mas Sofia apenas sorriu de maneira estranha, como se estivesse prestes a revelá-lo ao mundo. Eu não poderia arruinar o plano, ela respondeu a voz baixa, mas cheia de um poder sombrio. Nesse momento, uma verdade devastadora se formou na mente de Alex. O acidente que destruiu sua vida não foi apenas um erro. Foi uma armadilha. Camila não entendia. Alex, o que ela quer dizer com isso? Perguntou, mas foi interrompida por um som ainda mais forte, uma segunda explosão que lançou pedaços de concreto em direção a eles. Um estrondo de gritos e pânico subiu, empurrando as pessoas em direção à saída. Eu não tinha escolha. Sofia continuou, com um doloroso olhar de amargura. Vocês não entendem. O acidente não era apenas sobre você, Alex. Era sobre todos nós. Esta cidade está sendo manipulada. Cada palavra dela era como um golpe. Camila olhou para Alex, o rosto dele se contorcendo de indignação e desespero. Manipulada? Por quem? Alex gritou, seu coração batendo descontrolado. Era como se cada revelação estivesse estraçalhando sua realidade. Ele não apenas tinha perdido a irmã, mas também toda uma rede de segredos que formavam sua vida. E ao mesmo tempo um medo crescente tomou conta dele. O que mais estava escondido? Renato apareceu novamente, rindo. Seus olhos brilhavam com um frenesi louco. A verdade é que você nunca soube de nada, Alex. A cidade é uma marionete, e você é um dos fios. Viu quantas peças estão em movimento? Sua irmã, sua camareira. Até você é uma peça deste tabuleiro. Diante deles, um grupo de pessoas começava a se agitar, e no meio desse caos, um terceiro personagem conhecido surgia. Era um ex-amigo de Alex, alguém que tinha partido anos atrás, que se dizia estar fora do jogo, mas que agora estava de volta, e desta vez não estava sozinho. Ele estava com um grupo, e todos carregavam expressões de pura malícia. Vocês acham que tudo o que aconteceu foi aleatório? Não, está tudo interligado. A voz dele cortou o ar como uma faca. A cidade, o acidente, a verdade sobre cada um de nós vai começar a desmoronar. E ali, naquele momento de tensão insuportável, Alex compreendeu. A revelação era devastadora. As traições, os jogos, todas as mentiras que alimentavam aquelas tramas. Uma rede de corrupção que ligava a todos aqueles que ele amava e confiava. Camila estava aturdida. Não pode ser. Isso não pode estar acontecendo.
Ela olhou nos olhos de Alex, um desespero puro. O que nós fazemos agora? A cada instante, o pânico crescendo, eles perceberam que não poderiam fugir. Uma nova verdade se formou e eles estavam no centro de um jogo muito mais perigoso do que jamais imaginaram. E enquanto tentavam processar tudo, o chão tremeu novamente e um novo barulho cortou o ar. Façam suas escolhas. A voz de Renato ecoou. Somente quando Alex olhou para ele, uma ideia aterrorizante tomou conta de sua mente. Poderia haver uma traição ainda mais profunda? Uma escolha que colocasse tudo o que ele acreditava em questão? O que mais seus amigos estavam escondendo? E no final, quem realmente eram inimigos e quem eram amigos? Enquanto Alex e Camila se viam encurralados pela figura encapuzada, o mundo ao redor parecia girar. O pânico nas ruas crescia, mas tudo o que importava era a ameaça à sua frente. A figura sorria, uma expressão que remetia a uma verdade obscura. Cada uma de suas palavras soava como se cortasse o ar, densa e carregada de significado. Vocês realmente acham que o acidente foi um acaso? Não, meus queridos. Isso é muito mais profundo. Mas antes que pudessem entender completamente, tudo mudou. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar, uma explosão que parecia vir do fundo da terra. O chão tremeu sob eles, e as paredes do prédio de vidro ao redor começaram a se estilhaçar, como se o próprio universo estivesse desmoronando. A cena ao redor virou um caos absoluto. Gritos misturados a estalos de vidros quebrando. Camila segurou Alex com força, tentando protegê-lo, mas o mundo à sua volta se tornava um pesadelo. Alex, vamos, agora! Camila gritou, puxando-o em direção à saída enquanto a fumaça começava a engolir o espaço. Mas no tumulto, Alex parou. Ele estava em choque, olhando para a figura encapuzada que agora se tornava uma sombra indistinta entre a fumaça. Não olhe! Camila gritou, mas já era tarde. Alex se perdeu na visão de Sofia, a irmã que ele pensou ter perdido para sempre. A máscara se deslocou ainda mais, e ele viu o rosto dela, coberto de marcas e dor. Mas não era somente isso. Havia algo nos olhos dela, um brilho de vingança. Você está viva, Alex sussurrou, a mente girando. Por que você não me disse? A pergunta atravessou a sala, mas Sofia apenas sorriu de maneira estranha, como se estivesse prestes a revelá-lo ao mundo. Eu não poderia arruinar o plano, ela respondeu, a voz baixa, mas cheia de um poder sombrio. Nesse momento, uma verdade devastadora se formou na mente de Alex. O acidente que destruiu sua vida não foi apenas um erro, foi uma armadilha. Camila não entendia. Alex, o que ela quer dizer com isso? Perguntou, mas foi interrompida por um som ainda mais forte. Uma segunda explosão que lançou pedaços de concreto em direção a eles. Um estrondo de gritos e pânico subiu, empurrando as pessoas em direção à saída. Eu não tinha escolha, Sofia continuou, com um doloroso olhar de amargura. Vocês não entendem. O acidente não era apenas sobre você, Alex. Era sobre todos nós. Esta cidade está sendo manipulada. Cada palavra dela era como um golpe. Camila olhou para Alex, o rosto dele se contorcendo de indignação e desespero. Manipulada? Por quem? Alex gritou, seu coração batendo descontrolado. Era como se cada revelação o estivesse estraçalhando sua realidade. Ele não apenas tinha perdido a irmã, mas também toda uma rede de segredos que formavam sua vida. E ao mesmo tempo, um medo crescente tomou conta dele. O que mais estava escondido? Renato apareceu novamente, rindo. Seus olhos brilhavam com um frenesi louco. A verdade é que você nunca soube de nada, Alex. A cidade é uma marionete. E você é um dos fios. Viu quantas peças estão em movimento? Sua irmã, sua camareira, até você é uma peça deste tabuleiro. Diante deles, um grupo de pessoas começava a se agitar. E no meio desse caos, um terceiro personagem conhecido surgia. Era um ex-amigo de Alex. Alguém que tinha partido anos atrás, que se dizia estar fora do jogo, mas que agora estava de volta e desta vez
não estava sozinho. Ele estava com um grupo, e todos carregavam expressões de pura malícia. Vocês acham que tudo o que aconteceu foi aleatório? Não, está tudo interligado. A voz dele cortou o ar como uma faca. A cidade, o acidente, a verdade sobre cada um de nós vai começar a desmoronar. E ali, naquele momento de tensão insuportável, Alex compreendeu. A revelação era devastadora. As traições, os jogos, todas as mentiras que alimentavam aquelas tramas. Uma rede de corrupção que ligava todos aqueles que ele amava e confiava. Camila estava aturdida. Não pode ser. Isso não pode estar acontecendo. Ela olhou nos olhos de Alex, um desespero puro. O que nós fazemos agora? A cada instante, o pânico crescendo, eles perceberam que não poderiam fugir. Uma nova verdade se formou, e eles estavam no centro de um jogo muito mais perigoso do que jamais imaginaram. E enquanto tentavam processar tudo, o chão tremeu novamente, e um novo barulho cortou o ar. Façam suas escolhas. A voz de Renato ecoou. Somente quando Alex olhou para ele, uma ideia aterrorizante tomou conta de sua mente. Poderia haver uma traição ainda mais profunda? Uma escolha que colocasse tudo o que ele acreditava em questão? E então, com uma velocidade ameaçadora, algo cortou o espaço ao redor. Um carro, disparando em direção ao grupo, despedaçou a calçada com uma intensidade devastadora. Alex gritou, mas foi consumido pelo ruído ensurdecedor. A máquina avançava como um predador, e antes que pudesse reagir, um corpo foi arremessado para o lado. Era a figura encapuzada, acertada pela força do veículo, caindo no chão em um horrível estalo. O susto subitamente tomou conta de todos. Camila gritou. Alex ficou paralisado. Mas quando a poeira assentou, a figura encapuzada se levantou, e todos os olhares se voltaram para ela. A máscara havia caído completamente, e o que revelava sua verdadeira identidade deixou Alex sem forças. Era a mãe de Sofia. Você? Alex exclamou, a realidade explodindo em sua mente. Como ela teve coragem de se envolver? Como poderia ela fazer parte de tudo isso? O que realmente aconteceu no passado? Risos amargos ecoaram de Renato, enquanto a mãe de Sofia, com um olhar determinado, falava palavras que mudariam o rumo de tudo. Vocês não sabem nada. Este jogo sempre foi nosso. As conexões, as mentiras e os laços que uniam aqueles personagens estavam prestes a ser expostos, e a revelação prometia virar suas vidas de ponta cabeça. O que mais estava escondido? Uma tempestade muito maior estava prestes a se formar, e no meio de toda a confusão, a verdadeira traição poderia muito bem estar entre eles. Com o rosto pálido e a mente em um turbilhão, Alex encarou Sofia. Você está viva? Como isso é possível? A incredulidade o paralisava, como se tudo ao seu redor tivesse parado. Sofia hesitou, a expressão misturando dor e determinação. Eu tinha que me esconder. O que aconteceu naquela noite foi uma armadilha, Alex. Eu sabia que a verdade poderia te matar. Cada palavra dela era um golpe, quebrando o coração de Alex em 1000 pedaços. Camila, agarrando-se ao braço de Alex, sentiu o aperto no peito. Nós precisamos sair daqui. O que quer que esteja acontecendo não vai parar. Mas o caos já dominava a cena. Gritos, pessoas correndo e a fumaça se espalhando pelo ar como uma névoa de desespero. Não podemos deixar o passado nos consumir. Renato gritou, mas seu tom sarcástico ecoava. Vocês realmente acham que podem se esconder da verdade? Não existe escape. Ele se aproximava, um predador no meio da confusão. Mas antes que pudessem decidir o que fazer, o chão tremeu novamente. Uma nova explosão irrompeu, e tudo desmoronou ao redor deles. Alex se encontrou no chão, com Camila caindo ao seu lado. A poeira era espessa,
e o barulho ensurdecedor ofuscava tudo. Fique comigo, por favor, Camila implorou. Seu olhar fixo em Alex tentava se erguer, mas as forças o abandonavam. Bastou um instante para que ele percebesse que, ao seu redor, a cidade estava em colapso. O que era um pesadelo tornara-se sua realidade. Sofia, com dificuldade, levantou-se apoiada em um pedaço de madeira. Vocês precisam saber a verdade. A cidade, o acidente, tudo foi parte de um plano maior. Seus olhos tinham uma intensidade desesperada. Alex sentiu um nó na garganta. O que mais ela estava escondendo? Chega de mistérios! Camila gritou para os céus escuros. Esse momento de raiva o fazia parecer mais forte. E aí, diante da situação, ela sentiu um lampejo de esperança. Vamos desvendar tudo isso juntos. Ouvindo as palavras dela, Alex sentiu um novo impulso. Sofia, se você tem algo a dizer, precisa falar agora. As palavras estavam na ponta da língua, mas o medo do que poderia sabê-las a sustentava. Renato, ele não é quem vocês pensam. Ele está ligado a tudo isso. O ar ficou pesado com suas palavras. Alex hesitou, engolindo em seco enquanto todos olhavam para Renato, que sorria como se estivesse ganhando o jogo. Eu sempre estive vários passos à frente, meus queridos. Ele ria, mas a confiança dele tremia ao ver a união crescente entre os três. Vocês acham que podem mudar qualquer coisa? O jogo já começou. Talvez a gente não tenha tudo sob controle. Camila respondeu, respirando fundo. Mas não estamos sozinhos. Juntos, somos mais fortes. A determinação em sua voz incendiou o ambiente. Alex olhou para Camila e depois para Sofia, entendendo que apesar da dor e do caos, ainda havia um caminho à frente. O mundo ainda estava em desordem, mas Alex sentia dentro de si um novo propósito. E no fundo de sua mente, uma pergunta permanecia. Quantas verdades mais precisavam ser reveladas? Voltar para frente ou desistir? A escolha é nossa, Sofia sussurrou. E o trio avançou, pronto para desbravar o desconhecido. Se esta história tocou seu coração e você precisa desvendar mais mistérios, este é o momento para você se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que vão fazer sua mente pirar. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que outras pessoas vejam este desfecho incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Você precisa compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer o que acontece a seguir. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Os verdadeiros fãs compreendem a importância de estar com a gente nessa jornada.